A vida cristã é uma batalha. O apóstolo Paulo fala de uma luta contra os principados e potestades enquanto combatia o bom combate da fé. Novamente, ele declara: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Hebreus capítulo 12, verso 4. Realmente não. Hoje o pecado é acalentado e desculpado. A afiada espada do Espírito, a palavra de Deus, não penetrou até a alma. Por acaso a religião mudou? A inimizade de Satanás por Deus diminuiu? A vida religiosa antes apresentava dificuldades e demandava abnegação. Agora, tudo é fácil. E por que isso? O professo povo de Deus comprometeu-se com os poderes das trevas. Precisa haver um reavivamento do rigoroso testemunho. O caminho para o céu não é mais plano agora do que nos dias de nosso Salvador. Todos os pecados devem ser afastados. Toda a condescendência acalentada que prejudica a nossa vida religiosa precisa ser eliminada. O olho direito precisa ser sacrificado, ou a mão direita, se for a causa de ofensa. Estamos dispostos a renunciar à nossa própria sabedoria e receber o reino do céu como uma criancinha? Estamos dispostos a nos afastar da justiça própria? Estamos dispostos a abandonar nossos estimados companheiros mundanos? Estamos dispostos a sacrificar a aprovação humana? O prêmio da vida eterna tem um valor infinito. Estamos dispostos a fazer os esforços e sacrifícios proporcionais ao valor do objetivo a ser alcançado? E aí, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Muitas perguntas aqui, não é, para cada um de nós. Isso está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. Que nós possamos refletir sobre isso. E que nós possamos estar dispostos a fazer as escolhas de acordo com a vontade divina. Que nós nos empenhemos nessa obra com toda a nossa força. E aí que Deus nos ajude, não é? Que contemos também com o auxílio divino. Mas que nós não nos acomodemos, como foi falado aqui no relato. Bom, agora o próximo texto que nós vamos ler está no livro O Maior Discurso de Cristo e diz o seguinte: entregar-se a Deus pode ser um sacrifício. No entanto, é um sacrifício do inferior em troca do mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da vontade que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos. Nossa vontade deve ser sujeita à dele, a fim de que a possamos receber purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino, que Ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Embora essa entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração teimoso e extraviado, ela só traz benefícios. Enquanto não caiu manco e desamparado sobre o peito do anjo do concerto, Jacó não conheceu a vitória da fé triunfante, recebendo o título de príncipe de Deus. Foi quando ele mancava por causa da coxa, como está escrito em Gênesis 32, verso 31, que os armados bandos de Esaú foram acalmados diante dele, e o faraó, orgulhoso herdeiro de uma linhagem real, rebaixou-se para pedir sua bênção. Até o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos, como está escrito lá em Hebreus capítulo 2, verso 10. E os filhos da fé tiraram força da fraqueza, pondo em fuga exércitos estrangeiros, como está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 34. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, que nós possamos cair aqui sobre Cristo, não é? Sobre aquele que é o nosso ajudador, sobre aquele que é a nossa esperança, e assim sermos quebrantados, mas também transformados e purificados. Que possamos reconhecer a nossa dependência dele, e aí sim tirar força da fraqueza. Bom, o último texto que nós vamos ler hoje está na meditação matinal refletindo a Cristo do dia 7 de janeiro e diz o seguinte para nós:
Que tipo de fé é a fé que vence o mundo? É a fé que faz de Cristo seu Salvador pessoal. A fé que, reconhecendo seu desamparo e sua total incapacidade para salvar a si mesma, se aposta do ajudador que é poderoso para salvar como sua única esperança. É a fé que não fica desanimada, que ouve a voz de Cristo dizendo: tenham coragem, eu venci o mundo, como está escrito em João capítulo 16, verso 33. E minha força divina lhe pertence. É a fé que o ouve dizer: eis que estou com vocês todos os dias, como está escrito lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Que possamos então ter essa fé, meus queridos irmãos e queridas irmãs, novamente reconhecendo o nosso desamparo e a nossa total incapacidade de salvar a nós mesmos. E então, que nos apossemos do ajudador que é poderoso para salvar, como nossa única esperança. Que assim seja comigo e com você, e que nós continuemos aqui nas nossas lutas, nas nossas batalhas, nos esforçando o mais possível, como diz Paulo. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.